Boa noite, pessoal, boa noite a todos. Vamos gravar aqui uma videoaula a respeito do novo assunto que foi ministrado nessa semana sobre o conteúdo de funções, uma base bem introdutória, certo? Vai servir de base para os demais assuntos que vierem posteriormente. Então, quando a gente fala em funções, no caso, introdução ao estudo das funções, a gente basicamente trata de dois conjuntos, ou mais conjuntos, né? Mas geralmente a gente começa sempre de dois conjuntos, em que os elementos do primeiro conjunto, eles se associam com elementos do segundo conjunto. E a partir daí a gente começa a ter umas variáveis dentro das funções. Então aqui a questão base de funções é você ter em mente a ideia de disposição dos conjuntos. Então vou ter um conjunto A e um conjunto B, e aí eu consigo fazer um mapeamento, ou seja, uma associação dos elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Então, basicamente é o que a gente vai ver, essas relações aí no estudo de introduções às funções. Então, tá aqui, ó. Então, o que é uma função? Basicamente, uma função é dado dois conjuntos não vazios, uma função f que associa de um conjunto A e um conjunto B aqui, ó, que a gente faz essa associação f, dois pontos, A, setinha B, isso quer dizer que uma função é definida levando elementos do conjunto A para o conjunto B, é uma regra ou uma lei que determina como eu vou associar a cada elemento x pertencente ao conjunto A um único elemento y, que é a mesma coisa de f de x, ó, y igual a f de x, pertencente ao conjunto B. Então, essa ideia base aí é você pegar a fórmula, introduzir os valores do conjunto A e o resultado verificar se está no conjunto B. Se tiver, joinha. Se não tiver, a gente vai ter que fazer algumas moldagens. Certo? Então, basicamente, função vai ser uma regra em que a gente vai ter que associar elementos de um conjunto com outro. E para isso, a gente já começa aqui com algumas definições importantes, que é a definição de domínio, contradomínio e conjunto imagem. Então, quando a gente tem um conjunto A aqui, ó, como aqui a gente tem um exemplo aqui do conjunto A, e aqui a gente tem um exemplo do conjunto B, ó. Então, vou ter um x aqui, ó, pertencente a A. Só que essa relação, através de f, aqui a função f, você vai ter uma função associada, eu vou conseguir flechar, nesse caso aqui, ó, vou lançar uma flechinha, para um elemento f de x, em que o x que está aqui, ó, eu vou jogar na função f e ele vai me dar um resultado. Então, basicamente, o que é uma função? Eu pego um elemento, jogo numa função e me dá um resultado. E vou fazer a checagem se ele está aqui no conjunto B. E aí a gente sabe o seguinte, que dado essa relação aqui, ó, f, dois pontos, A levando em B, a gente tem aqui uma função f leva A em B. Então, vou pegar os elementos de A e associar com os elementos de B. Neste caso, a gente tem que definir algumas coisas importantes. Então, o conjunto A, como ele é o principal, ele é o conjunto de entrada de valores. Ele vai ter valores que eu vou ter que associar na função. E nesse caso, ele é chamado de domínio, ou também chamado de DDF. Certo? Então, ó, DDF aqui, ó, é o conjunto A porque ele é o conjunto domínio. É da onde eu vou tirar os valores que eu vou associar na função. Já o conjunto B, que vai receber os valores que eu vou calcular, vai ser chamado de contradomínio, ou seja, CD de F. Então, um é D de F, que é o domínio, e outro é CD de F. E é o que acontece. Eu vou ter que associar cada elemento f de x, ó, porque eu vou ter que pegar o x e jogar na função f, e ele vai ter que pertencer ao conjunto B. Se isso for verdade, eu tenho um conjunto imagem, ou IM de F. Certo? Então, está aqui embaixo a anotação. IM de F é o conjunto imagem. Então, se eu tiver vários elementos aqui, ó, no conjunto B, e eles receberem as flechas, quem recebe a flecha pertence ao conjunto imagem. Se ele não receber uma flecha, ele só pertence ao contradomínio, e não pertence ao conjunto imagem. Certo? Então, basicamente, esses são os três conceitos iniciais em que a gente vai começar a fazer alguns exemplos. Então, aqui, ó, considere uma função. Então, sempre vai ter uma função aqui que você vai ter que associar ela, levando os elementos do conjunto A no conjunto B, ó. O conjunto A vai ser menos 3, menos 1, 0 e 2.
Então eu vou fazer um diagrama para ele, ó. Faço um diagrama e coloco aqui, ó, menos 3, menos 1, 0 e 2. E aí o que vai acontecer? Eu vou fazer uma associação de uma função, que ainda não sei qual é, mas eu tenho um contradomínio aqui, ó, que é o conjunto B. O conjunto B é quem vai receber as flechas. Então eu vou colocar menos 7, menos 5, menos 3, menos 1, 2 e 3. Então tá aqui, ó, menos 7, menos 5, menos 3, menos 1, 2 e 3. Então corre logo o conjunto A de um lado e o conjunto B do outro. E agora para botar as flechinhas, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar a função. Então aqui, ó, eu vou associar cada elemento x de A ao seu dobro subtraído de uma unidade, que é uma função, que eu chamo aqui de f, e o valor de f é esse daqui, ó. F vai ser igual a 2x menos 1. Então eu já tenho o conjunto A aqui, ó. Já tenho o conjunto B e já tenho a minha função, que é essa daqui. Agora sim, dado os três componentes que eu preciso, o domínio, o contradomínio e a imagem, para a gente associar, a gente já tem a função aqui de ligação. Então, olha o que vai acontecer agora. Eu vou pegar cada elemento que está no conjunto A, ó, vou jogar no valor de f de x, e aí eu vou fazer o cálculo e ver qual o resultado que vai me levar para levar a flechinha. Então, ó, o primeiro elemento que eu tenho aqui é o menos 3. Ó. Se eu olhar aqui é menos 3. Então, eu vou pegar esse menos 3 ó, e vou jogar na função, no lugar do x aqui. Ó, e vou fazer as operações. Lembrando que essa função, ela não é única, ela pode ser qualquer função. Ela pode ser uma função de grau 2, de grau 1, pode ser uma função constante, pode ser uma função de identidade, pode ser qualquer função, certo? Desde que se enquadre nas regras de função. Então, na hora que eu jogar o menos 3 aqui, ó, para x igual a menos 3, ó, vamos fazer o primeiro cálculo. Então, eu vou ter que colocar f de menos 3. Então, no lugar do x aqui, ó, desse x aqui, eu vou colocar os valores, ó. Então, vai ficar 2 vezes o valor de x aqui, que agora vai valer menos 3, ó, menos 1. Então, menos por menos, mais por menos dá menos. 2 vezes 3 dá 6, ó. E aqui sobrou menos 1, ó. Então, sinais iguais, repete o sinal e soma, ó. 6 mais 1 dá 7. Então, o menos 3, ele vai flechar quem? Ele vai fechar o menos 7, ó. Então, ó, faz uma flechinha do menos 3 para o menos 7. Ok. Depois eu vou pegar o segundo elemento aqui do conjunto A, ó, que é menos 1. Então, menos 1, eu vou jogar na função, ó, f de menos 1. Então, no lugar do x aqui, eu coloco menos 1. Então, vai ficar 2 vezes menos 1 da fórmula. Então, ó, mais por menos dá menos. 2 vezes 1 dá 2, ó. E sobrou um menos 1 aqui, ó. Sinais iguais, repito o sinal e somo. 2 mais 1 dá 3, ó. E aqui eu coloco que menos 1 ele vai flechar quem? O menos 3, ó. Então, menos 1 para menos 3, ó. Depois, vou pegar o terceiro elemento aqui, que é 0, ó. O 0, eu vou calcular o f de 0, ó. Então, no lugar do x da função, eu vou colocar 0. Então, vai ficar 2 vezes 0, dá 0. 0 menos 1 dá menos 1. Ó. Então, o 0, ele vai flechar o menos 1. Ó. Então, por isso que o 0, ele flecha o menos 1 aqui. E o último elemento que eu tenho no conjunto A, a gente vai ver que é o 2. Ó. Na hora que eu fizer o f de 2, eu vou ter que jogar o 2 na função f. Então, vai ficar 2 vezes 2, menos 1. 2 vezes 2 dá 4, menos 1 dá 3. Ó. Então, o 2 ele vai flechar o 3. Ó. Esses são os valores possíveis, porque eu tenho que cobrir todos esses valores aqui, ó. Todos esses valores tem que lançar uma flechinha para o conjunto B, certo? Então aqui não pode deixar sobra de elemento. Todos os elementos têm que entrar na função. Já do outro lado, nem toda a vida todos os elementos vão estar na função, então nesse caso não é obrigatório que todos aqui sejam flechados. Porém, quando a gente for definir os conjuntos agora, a gente vai definir o seguinte. D de f, que é o domínio, o conjunto principal, vai ser o conjunto A, que é menos 3, menos 1, 0 e 2. Então vai ser tudo que está lançando flecha. O conjunto B, por padrão, vai ser todos os contradomínios aqui, ó. Todos os elementos que estão no contradomínio. Então vai ser o menos 7, o menos 5, 3, menos 1, 2 e 3. Só que tem um porém agora. Nem todos os elementos aqui, ó, receberam flechas. Então, só vai entrar no conjunto imagem, que é esse aqui, ó, que é o terceiro conjunto. Então, vai ser 3 conjuntos por questão, ó. Só vai entrar no conjunto imagem quem recebeu as flechinhas, ó. O menos 7 recebeu flechinha, tá aqui dentro, ó. Já o menos 5 não recebeu flechinha. Ele pertence ao contradomínio, mas não vai pertencer à imagem porque ele não recebeu flecha, ó. Ele tá sozinho, então tá fora. O menos 3 recebeu flechinha, tá aqui dentro, ó. O menos 1 tá aqui dentro. O 2 ele não recebeu flechinha. Apesar de estar no contradomínio aqui, ó, a gente não coloca na imagem porque não recebeu flechinha. E o 3 está dentro da flechinha, então
coloca na imagem. Certo? Então isso aqui é chamado de diagrama de flechas. E você tem que colocar o domínio de um lado, o contradomínio do outro, pegar os valores do domínio, jogar na minha função, para depois saber para onde é que eu vou botar as flechinhas. Quem recebe flechinha vai para imagem. Quem não recebe flechinha fica só apenas no contradomínio. E aqui tem um exemplo também bacanazinho para vocês fazerem. Ó. Então, ó, dados conjuntos. Se quiserem dar uma pausa no vídeo aí, tentem fazer isso aqui para depois vocês verem a resposta. Então, aqui eu tenho um conjunto A, ó, 0, 1, 2 e 3. E o conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E a gente vai associar essa função f levando de A em B, que transforma todo x de A em 2x de B. Ó. Então, a função vai ser essa daqui. Ó. Então, f de x vai ser igual a 2x. Então, vou pegar todos os valores que estão no conjunto principal, que é o conjunto A aqui, ó. Vou jogar no F e vou ver qual dos valores correspondentes em B aqui, ó. Então, por exemplo, o primeiro valor que eu tenho aqui é 0. Lembrando que eu tenho que colocar o conjunto A aqui, ó, de um lado e o conjunto B do outro. E agora eu vou ter que botar as flechinhas. Como é que eu coloco isso? Então, você vai colocar o valor aqui, ó, 0. 2 vezes 0 dá 0. Então, 0, flecha com 0. Se eu colocar 1, 2 vezes 1, 2. 1, flecha com 2, ó. Se eu colocar 2, 2 vezes 2 dá 4. 2, flecha com 4. Se eu colocar 3, 2 vezes 3 dá 6. Ó. 3, flecha com 6. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que definir quem? Quem é o conjunto do domínio da função? É o conjunto A. Então, vai ser sempre assim. O primeiro conjunto é o conjunto do domínio. Então, vai ficar 0, 1, 2 e 3. Lembrando que todos esses aqui, ó, que tiverem aqui dentro, tem que lançar uma flechinha. Já o contradomínio vai ser todos os valores que estão aqui dentro desse conjunto aqui, ó. Certo? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Está aqui, ó. Porém, na imagem, só vai entrar quem recebeu flechinhas. Como o 1 não recebeu, o 3 não recebeu, nem o 5, ó, eles não entram dentro do conjunto imagem. Só apenas vai colocar o 0, o 2, o 4 e o 6. Então, todos esses aqui estão em verdezinho, ó, vai ser o conjunto imagem. Certo? Então, basicamente, essa é a ideia introdutória de função. Saber o que é um domínio, um contradomínio e uma imagem. E aqui, como a gente vai fazer um resumo, né? O diagrama de flecha serve para estabelecer uma relação entre dois conjuntos, em que eu estou associando o elemento do conjunto A, o elemento do conjunto B. Porém, para ser uma função, porque até agora a gente só colocou o quê? Uma relação. A gente tem uma relação. Mas nem toda relação é função. Toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Então, nesse caso, o que acontece? A gente tem o seguinte, a gente tem duas condições para saber se a função ela é válida ou não, ou seja, se ela existe ou não. Então, a primeira condição é o seguinte, ó, todos os elementos do conjunto A têm que ter um correspondente em B. Ou seja, todos que tiverem no primeiro conjunto têm que lançar uma flechinha. Não pode sobrar ninguém aqui dentro. Certo? E cada elemento do conjunto A só corresponde a um elemento do conjunto B. Então, eu só posso lançar uma flechinha do A para o B. Ó. Certo? Então, o menos 3 aqui não pode lançar duas flechas. Lançar para assim, o menos 9, para o 9 e para o 1 aqui. Ó. Não. O menos 3 só lança uma flecha. Certo? Agora, se por exemplo, esse menos 1 aqui, ó, ele não tivesse flechando 1 e ele flechasse aqui o 9, isso poderia acontecer. O que não pode acontecer é um elemento flechar 2. Isso aqui não é possível. Certo? Agora, 2 elementos flechar 1, aí aqui é possível. Certo? Por quê? Porque a partir do momento em que eu sei onde eu chego, ó, eu posso seguir pela uma via ou por outra. Agora, aqui não. Ó. Aqui eu não consigo saber de onde foi que eu saí. Ó, porque como são separados, eu não sei para onde é que eu vou. Certo? Então, duas condições. Primeiro, todos os elementos têm que ter um correspondente. E cada elemento só pode flechar um elemento do conjunto B. Então, nesse caso aqui, a gente começa a ver se é uma função, um diagrama é uma função ou não é uma função. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Se você olhar direitinho aqui, ó, o 2 está flechando os 3 elementos, o 3 aqui está flechando 3 elementos e o 6 também. Então, isso aqui de cara não é uma função. Por quê? Porque está uma bagunça danada. Eu não sei quem é aqui. Está tudo misturado. Então, vamos simplificar isso. Vamos deixar assim mais bonitinho, ó. E aí, agora a gente pode verificar se isso aqui agora é uma função. Como é que a gente vai saber se é uma função? Então, primeira condição. Não sobra elemento em A. Então, de cara aqui, ó, todos têm que lançar uma flecha. Certo? Independente de quem for acertar, tem que ter uma flechinha aqui saindo deles. Segunda condição. De cada elemento de A só sai uma flecha. Então, ó, o 2 só sai uma flecha, o 3 só sai uma flecha e o 6 só sai uma flecha. Então, nesse caso aqui, ela é uma função.
Lembre-se, dois separados pode flechar um só. Isso é possível. Agora, o que não pode é que um fleche dois. Certo? Então, nesse caso aqui, a gente não tem uma função. Então, mais alguns exemplos. Ó. Eu vou verificar se são ou não função aqui nesse caso. Então, no primeiro caso aqui, não é uma função, porque o 0 aqui está flechando 3. Ó. Isso aqui é impossível. Porque na hora que eu pegar o 2, o 3 e o 5 juntos, porque vieram do 0, eu não sei por onde é que eu vou. Ó. Eu não tenho um caminho certo. Então, nesse caso aqui, não é uma função. No segundo caso aqui, está sobrando elemento no domínio. Não pode acontecer de sobrar elemento aqui no primeiro conjunto. Então, não é uma função. No segundo pode sobrar, não tem problema nenhum. Agora, no primeiro, não sobra elemento. E aqui no terceiro caso aqui, ó, o 2 flecha o 16 e o 2 também flecha o 16. Então, 2 pode flechar 1, ok. O menos 1 flecha o 1 e o 1 flecha 1 também. Então, ok também. Por quê? 2 pode flechar 1. E o 0 flecha o 0. Não sobrou nenhum elemento aqui, ó. Então, a primeira condição está satisfeita. E cada elemento só flecha uma vez o contradomínio. Então, nesse caso aqui, ela é uma função. Independente de sobrar dois elementos aqui, ó, a gente tem uma função. Então, nesse caso, a primeira não é função, a segunda não é função e a terceira, ela é função. E aqui, mais um exemplo, ó, a gente vai verificar qual dessas aqui são funções. Então, o primeiro caso aqui da letra A é uma função. Então, ó, 5 flecha 1, 8 flecha 2, 7 flecha 3 e 6 flecha 4. Beleza. Todo mundo está flechando alguém e cada um só flecha 1. Então, beleza. Então, aqui é verdade. Isso aqui é uma relação de função. Mesmo sobrando dois elementos aqui, isso aqui é uma função. Na letra B. Na letra B a gente tem 4 elementos seguidos flechando um só. Nesse caso aqui é possível. Por quê? Que não pode é que um fleche 2, mas que vários flechem 1. Isso aqui é uma função. Então, aqui é verdade. Certo? Mesmo sobrando esses dois elementos aqui também, é uma função. Não pode sobrar no primeiro, mas no segundo pode sobrar. A letra C não é, porque sobra o do 8 aqui de cara, ó. Já estou vendo a grosso modo. E aqui não é função porque o 4 está flechando 2, ó. Então aqui é falso. E aqui é falso. E agora a gente vai esboçar o gráfico da função. Então, para esboçar o gráfico, a gente tem que saber o seguinte. Essa definição é quando você coloca o cartesiano. O cartesiano é o quê? O cartesiano vai ser as coordenadas dos eixos, porque tem um eixo X aqui embaixo, ó, e o eixo Y aqui em cima, e ele está dividido em quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, o que vai acontecer? No primeiro quadrante, os dois valores da coordenada são positivos, ó, maior que 0 e maior que 0. No segundo quadrante, a primeira é negativa, ó, o A é menor que 0, mas o B continua sendo maior que 0. Lembre-se que é um par ordenado. Então vai ser dois valores aí. Então, se o primeiro for positivo e o segundo for positivo, primeiro quadrante. Se o primeiro for negativo e o segundo for positivo, a gente tem o segundo quadrante. Se os dois forem negativos, ó, a gente tem o terceiro quadrante. E se o primeiro for positivo e o segundo for negativo, a gente tem o quarto quadrante. A gente vai entender isso melhor quando a gente for esboçar o gráfico das funções. Então, nesse caso aqui, como é que eu faço o gráfico de uma função? Então, a construção de um gráfico, no plano cartesiano, a gente vai ter que olhar quem é o x que está no domínio e saber quem foi o resultado da imagem, porque só vai para o gráfico os valores que derem algum resultado. Então, nesses casos, a gente tem uma receitinha de bolo aqui, ó, em que você tem, primeiro passo, construir o eixo de coordenadas cartesianas, traçar o eixo x e y. Nessa malha que vocês têm aí, que eu dei em sala, vocês vão fazer isso lá bonitinho, porque lá já está tudo espaçadinho com 1 milímetro de tamanho, então vai dar para vocês fazerem tranquilamente os gráficos. Segundo, determine uma tabela com os valores possíveis do domínio de x. Então, esses valores é você que vai dar, certo? Você vai dizer, os valores são menos 1, 0, 2. Não coloque números muito grandes, porque o gráfico ele tem um limitezinho, né? Você não vai colocar, por exemplo, 45 para dar um valor que vai dar 1000 e cacetada. Então, não adianta você colocar valores grandes, bota valores pequenos. Depois eu vou pegar os pares ordenados, ó, calcular o par ordenado x e y de acordo com a função, saber quem é que eu jogo na função e quem é que está me retornando. E depois eu vou marcar no plano cartesiano esses pares. Lembrando que o primeiro, que é o x, é no eixo horizontal, e o segundo, que é o y, no eixo vertical. E depois eu vou ligar os pontos construindo o gráfico da função. O gráfico vai ser uma reta, certo? 99% das vezes vai ser uma reta. Só vai ter um caso específico em que não vai ser uma reta. Mas nesse caso aqui, como a gente está introduzindo a função, a gente vai considerar que o gráfico vai ser sempre uma reta, certo? Uma reta pode ser crescente ou decrescente.
E aí a gente vai começar a montar os gráficos agora. Então, o primeiro passo aqui, a gente tem uma função, lembrando do conjunto A nos reais, dado por 2x menos 1. E o conjunto A vai ser menos 1, 0, 2 e 3. Esse conjunto aqui é o que define os valores de x, ó. Aqui, ó, menos 1, o 0, o 2 e o 3, ó. São os valores que estão aqui dentro, ó. Então, esse valor de entrada sou eu que atribuo, certo? Então, é você que define. Depois você vai ter que jogar na função, ó. 2 vezes menos 1 dá menos 3, ó. Então, menos 1 é igual aquela história que a gente acabou de fazer, ó. Menos 1 vai flechar o quem? O menos 3, ó. Por isso que fica menos 1 e 3 como par ordenado. Isso aqui é chamado pares ordenados aqui, ó. Pares ordenados, ó. Então, o que é um par ordenado? É uma sequência de dois valores aqui, ó, em que o primeiro é a abscissa e o segundo é a ordenada, ó. Então, um vai para o eixo do x e o outro vai para o eixo do y. Se eu colocar o 0, 2 vezes 0 dá 0, menos 1 dá menos 1, ó. Então, o 0 flecha com menos 1. Então, tá aqui o par ordenado, ó. A gente já tem 2. Deixa eu jogar o 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 1 dá 3, ó. Vai ficar 2 e 3. E o 3 jogado na função vai ficar 2 vezes 3 dá 6, menos 1 dá 5. Então, aqui vai ficar 3 e 5 aqui. Então, depois que eu construí essa tabela, que eu coloquei os valores que eu calculei na função e que me gerou esses pares ordenados aqui, eu vou ter que colocar num gráfico agora. Então, como a gente coloca no gráfico, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai marcar no eixo do x os valores, ó. Menos 1, então marquei o menos 1 aqui, ó. Marquei o 0 aqui. Marquei o 2 aqui, ó. E marquei o 3 aqui. Mesmo que tenha mais valores, mas só vou dar ênfase ao que eu já coloquei aqui dentro. Vocês podem colocar também 1, 4, tanto faz, certo? Fica à vontade de colocar esses valores aqui. Esses valores é você que atribui, certo? Não vamos colocar valores muito altos. E aqui a gente vai ter que associar isso aqui, ó. Então, o menos 1 vai associar com o menos 3, ó. Então, você vai passar uma reta, uma setinha tracejada aqui, ó, do menos 1 até chegar no menos 3, ó. Então, você vai marcar um pontinho aqui nesse encontro, ó. O menos 3 tem uma retinha para esquerda, porque está na esquerda, ó. E o menos 1 também, ó. Então, marca esse ponto aí. Depois, o 0 marca com menos 1. Como a primeira coordenada aqui é 0, ela vai marcar onde? No eixo do y. Então, por isso que aqui eu marquei o menos 1 aqui no eixo do y. Ó, aqui é o eixo crescente do y. Certo? Se fosse o contrário, se fosse, por exemplo, menos 1 e 0, quem está zerado é a segunda coordenada, ó, que é o eixo do y. Então, seria em x. Então, eu teria que riscar aqui, ó, esse menos 1 aqui. Como não está no eixo do y, então a gente coloca só essa parte que está aqui em cima. Depois eu tenho que associar quem? 2 com 3, ó. O 2 está aqui, ó. Vou fazer um tracejadozinho, ó, até encontrar a retinha do 3, ó. E aqui eu vou marcar um ponto. Certo? Então as retas vão ser sempre horizontais ou verticais. E por último aqui o 3, ó. O 3 tem que associar com quanto? Com 5, ó. Porque é 3 e 5. Então 3, ó. Vou fazer uma retinha subindo até chegar aqui no 5, ó. E vou marcar um ponto. E lembre-se que a última coisa é o quê? Tem que passar uma reta por todos os pontos que eu conseguir encontrar, ó. Se eu tenho 4 pontos aqui, ó. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Então esse é o gráfico da minha função. Esse é o esboço gráfico que eu tenho que fazer quando a questão me pedir faça o gráfico da função, certo? Então basicamente essa é a ideia simples de um gráfico de funções. Aqui tem o que eu falei, né? Era um resumo. Aqui tem outro exemplo, ó. Agora eu tenho a função 2x mais 1. Só troquei o sinal aqui, vocês viram a diferença, ó. Eu quero o gráfico de f de x. Então aqui primeiro passo, tem que colocar os valores, ó, arbitrários, é você que define. Coloquei menos 1, 0 e 1. E eu vou colocar na função, ó. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 com mais 1 dá menos 1. Então menos 1 vai com menos 1. X igual a 0. 2 vezes 0 dá 0, mais 1 dá 1. Então o x ele vai com 1. No caso, x igual a 0, né? Ele vai igual com 1. E por último, o x igual a 1, ó. 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá 3. Então, x igual a 1, ele vai com 3. E aqui eu marco a posição, ó. Menos 1 com menos 1, ó. Então, vou trazer um tracejado aqui do menos 1. E até chegar no menos 1 aqui, ó. Então, vou marcar um pontinho, que é esse pretinho aqui, ó. Vou marcar só em cima de vermelho. Depois, 0 com 1. Como a primeira coordenada é 0, eu marco na segunda. Então, marquei aqui, ó. Certo? Se fosse o contrário, fosse 1 e 0, eu marcaria aqui embaixo agora, não marcaria mais aqui em cima. Porque lembre-se, a coordenada que estiver zerada, eu não marco nela, vou marcar na coordenada que não está zerada.
certo? Então sempre vai ser assim. E aqui o x igual a 1, ó, 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá 3. Então o 1 aqui, ó, eu vou fazer um tracejadozinho até encontrar o tracejado do 3, ó. Então eu chego aqui e marco. E lembre-se, como aqui eu marquei 3 pontos, eu vou passar uma reta pelos 3, ó. 1, 2, 3, ó. Então passei a reta aqui. Esse é o gráfico da função. A malinha que vocês têm é igual a essa coisinha aqui, ó. Cada quadradinho desse aqui, ó, pode ser representado 1 milímetro, ou 2, 3, você que vai definir o padrão. Nesse caso aqui, ó, como ela era muito pequenininho, eu defini que cada unidade aqui, ó, seria 1, 2, 3, 4, 5, ó. Aí depois, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ficou 2. Se você colocar o 3, 1, 2, 3, 4, 5, ó, o 3 ficaria aqui, ó. Porque a distância está entre 5 e 5, certo? Aí vocês colocam aí como padrão o que vocês acharem melhor, certo? Para o gráfico ficar mais bonitinho, vocês podem colocar 2 unidades para cada itemzinho desse, ou 3, ou 4, ou 5, como foi o caso aqui. E aqui a gente tem agora a classificação das funções, certo? Então a primeira parte da aula foi definir o que é uma função, saber como é que ela se comporta, fazer o diagrama de flechas e o gráfico da função. E agora a gente vai para a segunda parte da aula, que é entender o que é os tipos de funções. Então, nesse caso aqui, o que é que a gente tem? A gente tem as variações de funções. Então, a primeira tipo de variação que a gente tem é a variação injetora ou injetiva, uma função sobrejetora. Então, para ser uma função sobrejetora, no caso aqui injetora, cada elemento da imagem está associado a apenas um elemento do domínio, isto é, isso aqui é só a definição, certo? Que dois elementos que eu pegar quaisquer não vai dar o mesmo domínio, certo? E pode haver elementos do controle domínio que não pertençam à imagem da função. Então, de cara, se eu tiver elementos sobrando aqui, ó, e eu sei que todo mundo aqui está flechando alguém, de cara eu já sei que a função ela é o quê? Injetora, certo? Porque se vai sobrar elemento, só pode ser injetora. Então, nesse caso aqui, essa função dos naturais, que é igual a 2x, ó, a gente pode colocar como sendo uma função injetora, certo? Então aqui, ó, a gente podia fazer o seguinte: em vez de botar as letras, podia colocar números, ó. 2 vezes 1 dá 2, então o 2 aqui podia estar no lugar do D. 2 vezes 2 dá 4, ó, o 4 ficaria no lugar do B. 2 vezes 3 dá 6, ó, ficaria no lugar do A aqui embaixo. No lugar do C podia ser qualquer valor que não tivesse na função. Por exemplo, podia ser um 7, podia ser um 3, um 5. Qualquer valor que não esteja na função a gente vai ter como associar aqui. Então nesse caso aqui a gente tem uma função injetora. Para ser uma função sobrejetora, a gente tem que saber que todos os elementos do controle do domínio estão na imagem da função. Então, nesse caso, quando o conjunto de imagem é igual ao contradomínio, ou o contradomínio é igual à imagem, tanto faz, aí você tem uma função sobrejetora. Sobrejetora, basicamente, a grosso modo, é quando você tem mais de um elemento flechando o outro. Ó. Então, por exemplo, esse primeiro elemento flechou esse primeiro e o segundo flechou o primeiro de novo. Ó. Isso nas funções injetoras não é possível fazer isso. Na sobrejetora é possível. Então, nesse caso aqui, ó, quando tiver essa associação desse tipo, ela é uma função sobrejetora. Certo? Então, aqui a gente podia fazer o seguinte: ó, a gente podia colocar menos 1, 2 e 3. Aí, veja só. Se eu colocar um menos 1 aqui dentro, ó, dessa função, vai ficar menos 1 ao quadrado. Base negativa exponencial é resultado positivo. Então, 1 ao quadrado dá 1. Então, aqui daria 1, ó. Só que se eu colocar o menos 1 também, ó, 1 ao quadrado também vai me dar 1, ó. Então, se eu colocar menos 1 em 1, vão dar o mesmo resultado, vai dar 1. Então, por isso que 2 aqui, ó, esse flecha é um só. Se eu colocar 2 ao quadrado dá 4. E se eu colocar 3 ao quadrado vai dar 9. Certo? Então, nesse caso aqui de sobrejeção, sobrejetora ou sobrejetiva, a gente tem a associação de dois elementos para 1. E vai ser bijetora quando não satisfazer a primeira condição, no caso, diretamente, né? Não ter elemento sobrando e não posso ter dois elementos flechando em um. Por quê? Porque nesse caso aqui ela é uma função comum. E nesse caso ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Por quê? Ela é injetora porque cada elemento só corresponde a um. Certo? Então a ideia aqui é só a correspondência. E é sobrejetora porque a imagem é igual ao domínio. Ou seja, não tem nenhum elemento aqui sobrando. Ó. Todos os elementos que estão aqui dentro estão recebendo as flechas. Então nesse caso aqui ela é uma função sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Ela é bijetora. Outro exemplo seria a função x. Ó. Porque vai ter 1 ligando em 1, 2 ligando em 2, 3 ligando em 3. Aí, dependendo do tamanho do domínio lá que você tem, ó,
você vai ter justamente uma função bijetora. Certo? Então, só é bijetora quando ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Aqui, vamos testar agora se vocês entenderam se é uma função injetora, sobrejetora ou bijetora. Então, eu tenho que associar aqui e responder qual dessas funções é sobrejetora, injetora ou bijetora. Então, nesse primeiro exemplo aqui, ó, sobrou elemento. Então, se sobrou elemento de cara, ela é uma função injetora. Se não sobra elemento, mas eu tenho a correspondência única aqui, ó, também é uma função injetora. Já aqui ela não vai ser injetora porque eu tenho dois elementos, ó, flechando em um. Isso não é possível fazer na injeção, certo? Na injetora. Então, nesse caso aqui, ó, os dois primeiros são funções. Já no terceiro não é função porque 2 flecha 1. Sobrejeção. Nesse caso aqui, ó, 2 flechando 1 é possível. Então, nesse caso aqui, essa aqui é uma sobrejeção. Aqui é uma sobrejeção porque a imagem é igual ao contradomínio, não sobra nenhum elemento. E aqui não é sobrejeção porque sobrou elemento aqui, ó. Então, se sobrou elemento, recai na função injetora, porque ela não cobre todo o contradomínio. Então, nesse caso aqui, as duas primeiras são, e a terceira também não. A terceira não é uma função sobrejetora, uma função, no caso, né? Você não tem uma função sobrejetora. E aqui os exemplos de bijetor, ó. Isso aqui é bijetor porque cada um está associado a um elemento e está cobrindo todo o contradomínio. Já aqui não é bijetora, por quê? Porque eu tenho 2 flechando em 1. Então, nesse caso, não é possível admitir função inversa. Porque eu não sei para onde é que eu vou aqui, ó. Ela é uma função sobrejetiva, ou sobrejetora, porque isso aqui só é possível na sobrejeção. Mas ela não é bijetiva, bijetora, por conta dessa função aqui não associar 1 para 1. Aqui eu tenho 2 para 1. Aqui não é bijetiva, porque está sobrando elemento aqui, ó. E quando sobra elemento, ela é injetiva, como está dizendo aqui. E aqui, por último, ela não é bijetora, não é injetora e nem é sobrejetora. Por quê? Porque, primeiro, eu tenho 2 flechando 1. Então, isso já quebra a função da injetora. Só que aqui, se eu fosse olhar com a função que só está sobrando elemento, ó, ele quebra a sobrejeção, mas não quebra a injeção. Só que se eu juntar os dois, ó, um vai anular o outro. Então, se não é nem injetora e nem sobrejetora, não é bijetora. Certo? Bijetiva, bijetora é a mesma coisa. Certo? Então, agora a gente vai partir para a função composta. A função composta, a gente tem a ideia do seguinte. Você tem mais do que uma função, e aí você pode associar elementos de diagrama em diagrama. Então, por exemplo, eu posso ter uma função f, que eu vou pegar elementos de um conjunto A e levar no B. Posso ter uma função g, que eu posso pegar do conjunto B e levar no conjunto C. E posso ter uma função composta, que eu vou chamar aqui de H, ó, que eu vou pegar elementos de A e chegar em C. Por quê? Porque eu passei por B. Ó. B, ele é o término e o início de uma relação. Ó. Então, ele começa e termina uma relação aqui. Então, nesse caso, eu consigo mostrar que é possível. Então, tá aqui, ó. Eu tenho um conjunto A, um conjunto B, um conjunto C. Pego o valor de x aqui, ó, jogo com a função f, então vou calcular f de x. E o resultado eu tenho que jogar na g, ó. Então, nesse caso vai ficar g de f de x, ó. E aí a gente tem associações. A gente pode ter o seguinte, a gente pode ter g de f de x, primeira condição. Nesse caso aqui a gente tem o GOF, né? O GOF de x. A gente pode ter o f de g de x, que no caso aqui é o FOG de x. A gente pode ter o g de x, que no caso aqui vai ser o GOG de x. E por último a gente tem o f de x. Então nesse caso aqui a gente tem o FOF de x. Certo? Então essas aqui são as relações primárias, né, de uma função composta. Pode ter mais funções, mas nesse caso aqui a gente só vai trabalhar com 2 funções. Certo? A gente tem uma função f, uma função g, e aí a gente pode associar os demais. Outra coisa, para resolver, por exemplo, se eu quiser calcular o g de f de x, eu tenho que começar de dentro para fora. Então, se aqui eu tivesse um número, por exemplo, o número 4, por exemplo, g de f de 4.
Então, nesse caso aqui, eu tenho que fazer o seguinte. Como é para resolver de dentro para fora, eu terei que aplicar o 4 na função f. Aí isso me dá um resultado. Ou seja, vamos dizer que a função f seja a função 2x. Então, se eu calcular f de 4 aqui, ó, f de 4, a gente vai ter 2 vezes 4, vai ser igual a 8. Então, esse valor aqui, ó, é 8. Só que esse valor eu vou ter que jogar onde? Na função g, que eu estou associando de dentro para fora. Vamos supor que a função g seja x menos 4. Então, se eu quero calcular g de 8, vai ficar 8 menos 4, que é igual a 4. Então, o g de f de 4 é justamente o valor 4. Certo? Então, esse aí é o caso quando tiver um número. Se não tiver um número, como é o caso aqui, ó, g de f de x, eu tenho que pegar a função todinha, ó. Eu pego a função todinha f de x e vou ter que aplicar onde? Na g. Então, vamos supor que agora a gente não tenha mais essa condição. A gente não tem mais esse 4 aqui dentro, ó. Então, vamos apagar isso aqui em cima. E a gente vai colocar o seguinte aqui. Vou apagar esse 4 também, não vai precisar. Vou apagar esses valores aqui, ó. E aí vocês começam a fazer agora os cálculos sem colocar um número. Então, se eu quiser o f de g de x, eu tenho que pegar quem é o f de x. O f de x está aqui, ó, é 2x. Então, esse valor aqui vai corresponder a 2x. E esse 2x eu vou ter que aplicar onde? No g, ó. Então, no lugar do x do g, que é esse aqui, ó, eu vou ter que colocar o valor de 2x. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que colocar o quê? Tem que colocar o x primeiro, que é o valor de x que eu quero. É o 2x. Então, vai ficar 2x menos 4. Então, essa aqui é a função g de f de x. Certo? Então, você vai ter uma expressão. Se aqui dentro for um número, eu tenho um número como resultado. Se aqui tiver um x, eu tenho uma expressão ou uma função nova como resultado. Nesse caso aqui, eu chamei a função de h. Certo? Que ela encurta esse caminho bastante. Certo? Então, basicamente, essa é a ideia de função composta. Então, aqui tem um exemplo para a gente fazer rapidamente. Que eu tenho as funções, ó, f de x é igual a 2x mais 5 e g de x é igual a x ao quadrado menos 2. Então, a gente tem que determinar quem são os termos aqui, ó. Primeira coisa, eu tenho que calcular quem é g bola de f de 3. Isso aqui é a mesma coisa de calcular o seguinte, ó, o g bola de f de 3 é a mesma coisa do g de f de 3. Ó. Então, nesse caso, o que acontece? Eu vou ter que usar a expressão, tem que aplicar de dentro para fora. Ó. Primeiro, eu tenho que pegar o 3 e jogar onde? No f. Então, vou ter que calcular o primeiro passo. Ó. Quem é o f de 3? Só que o f está aqui em cima. Ó. O f é essa função. Então, no lugar do x aqui, ó, eu vou ter que colocar o 3. Vai ficar 2 vezes 3 mais 5. Então, nesse caso, 2 vezes 3 dá 6, mais 5 dá 11. Então, esse valor aqui, ó, por enquanto agora ele é 11. Só que esse 11 eu tenho que jogar onde agora? Eu tenho que jogar no g para calcular a função todinha. Então, o g de 11, no caso aqui, ó, a gente vai ter o seguinte caso. Vai ficar no lugar do g aqui, ó, no lugar do x, eu tenho que colocar o valor que eu achei aqui, que é 11. Então, vai ficar x ao quadrado, então vai ficar 11 ao quadrado menos 2. Então, 11 ao quadrado vai dar 121, menos 2 vai dar 119. Então, se eu pedir para calcular o g de f de 3, esse valor aqui vai me dar 119. Certo? Então, esse aqui é o primeiro caso das funções compostas. Então, aqui é a letra A. Se eu quiser agora calcular a letra B, ó. Letra B, o que é que a gente tem na letra B? A gente vai ter o f bola de g de 3. Só que aí tem um caso. Aqui é a mesma coisa de f de g de 3. Então, nesse caso, eu vou ter que aplicar o 3 no g primeiro. Então, calcular g de 3 aqui, ó. Fazendo exemplo g de 3. Só que eu tenho que ir lá no g e no lugar do x colocar o valor 3. Ó. Então vai ficar 3 ao quadrado menos 2. Ó. 3 ao quadrado dá 9. 9 menos 2
isso vai dar o valor 7. E agora, esse valor que deu 7 agora, ó, esse valor aqui, vou fazer assim, esse valor aqui que deu 7, eu tenho que jogar onde? No F, ó. Então eu tenho que calcular o F de 7. Que é o F de 7, no lugar do X aqui eu coloco o 7, ó. Então vai ficar 2 vezes 7 mais 5. 2 vezes 7 dá 14. 14 mais 5 vai dar 19. Então, o F de G de 3 vai dar o valor 19. Certo? Então, basicamente, essa é a ideia. Você começa de fora, aliás, de dentro para fora. Pega o 3, joga na primeira função que aparece, no caso ali, foi o F aqui, nesse caso, ó, no primeiro caso. Só que no segundo caso já foi o G, ó. Então tem que saber quem é que está do lado de fora esperando para pegar esse valor e jogar na função. E o resultado tem que aplicar na última função que tiver lá de fora, ó. Certo? Então nesse caso aqui, eu tenho o FOG de 3. Agora, na letra C, a gente foi lá direitinho aqui, ó. E a gente não tem mais um número, a gente tem apenas o X, ó. Então na letra C, se a gente for analisar direitinho, o G bola de F de X é a mesma coisa de G de F de X, ó. É a mesma coisa na notação. Só que aqui é o seguinte, agora eu tenho o quê? Eu tenho um F de X, ó. Eu não tenho mais um número para jogar de F. Eu tenho agora uma função completa, ó. Então, o que é F de X? F de X é isso aqui tudo, ó. Que eu defini aqui em cima. Vou pegar esse valor todinho e jogar onde? Na G, ó. Só que onde eu vou jogar na G? No lugar do X, ó. Então, vou ter que calcular aqui o G de 2x mais 5, ó. E vou ter que ver quanto é que vai dar. Por quê? Porque esse valor aqui é F de X. Eu vou ter que jogar no G. Então, no lugar do X do G, ó, eu vou ter que colocar esse valor que eu tenho aqui dentro, ó. Então, vai ficar 2x mais 5 ao quadrado menos 2. E agora eu vou ter que desenvolver esse produto notável para saber quais são os valores que eu vou ter que associar. Então, vai ser o primeiro ao quadrado. Então, vai ficar 2 ao quadrado dá 4. X ao quadrado dá x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5 dá 20. Então vai dar 20x aqui. Mais 25. Menos 2. Então esse valor aqui finalmente vai ser 4x quadrado. Mais 20x. Mais 25 com menos 2 vai dar mais 23. Ó. Então aqui eu tenho uma expressão final. Essa é a minha expressão. Quando eu tenho um número, o resultado é um final, é um número. Quando eu tenho uma expressão, o resultado também vai ser uma expressão. Mas aí, qual era a vantagem de calcular isso aqui? Porque na hora que eu fosse usar esse valor aqui, ó, por exemplo, eu fosse agora usar, aplicar esse 3 na função composta G bola de F, que eu encontrei aqui, ó. Então, eu tenho que calcular o GOF de 3, ó. Só que agora eu não vou mais calcular usando a saída da função, ó. Pega a entrada, joga na saída da função. Pega a entrada que deu, joga na saída da função. Aqui eu vou calcular diretamente a função que eu achei aqui embaixo, ó. Essa funçãozinha aqui, ó. Em asterisco. Então, nesse caso aqui eu vou ter que ficar 4 vezes 3 ao quadrado mais 20 vezes 3 mais 23. E a gente vai ver se esse resultado aqui, ó, que for dar agora, vai bater com 119. Então, vai ficar 4 vezes 3 ao quadrado dá 9, mais 20 vezes 3 dá 60, mais 2 vezes 3, 20, mais 23, né, no caso. 4 vezes 9 vai dar 36, mais 60 com 23 vai dar 83. E agora quando eu somar 36 com 83, ó, 6 com 3 dá 9, 3 com 8 dá 11. Ó que maravilha, onde apareceu 119. Então você tem duas formas de fazer isso. Ou você faz associando o número com a função até chegar no final, joga dentro de uma, joga dentro da outra até chegar no final. Ou então você pode calcular a função composta, aplicando apenas a expressão.
e substituindo os valores no lugar devido, certo? E no final você calcula diretamente, sem precisar passar por tudo isso de funções, certo? Então, mais um exemplo, vamos pegar essa letra D agora. Na letra D, a gente tem o seguinte, ó. Na letra D, a gente tem o f bola de g de x. Então, nesse caso, eu vou ter o f de g de x, ó. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Você vai pegar o g agora, ó, e jogar dentro do f, ó. Quem é o g? É x ao quadrado menos 2, ó. E no lugar do x do f, vou ter que colocar esse valor. Então, aqui vai ficar 2 vezes o x do f, então, x ao quadrado menos 2. Isso é a mesma coisa que calcular isso aqui, ó. F bola de g do valor que eu tenho, certo? No caso aqui seria x ao quadrado menos 2. Então vai ficar 2 que multiplica x ao quadrado menos 2, porque eu estou substituindo no lugar do x aqui o valor de g, que é justamente esse, ó. Pega o g e joga no f, mais 5. Então nesse caso aqui vai ficar, ó, 2 vezes 2x ao quadrado, 2x ao quadrado, menos, mais por menos dá menos, ó. 2 vezes 2 dá 4, mais o 5, ó. Então vai ficar 2x ao quadrado, menos 4 com mais 5 dá mais 1, ó. Do maior tira o menor, 5 menos 4 dá 1, e o como maior é 5, ó, prevalece o sinal de mais, que é o que eu quero. Então nesse caso aqui eu tenho uma expressão final, ó. 2x ao quadrado mais 1 é o valor final. Vamos calcular a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, nesse exemplo, só que agora para o FOG, né? Então vai ter o FOG, vou fazer assim, o FOG de 3, né? Só que agora a gente vai ter que usar o quê? Essa expressão aqui embaixo, ó. E no lugar do x colocar o valor 3, ó. 2 vezes 3 ao quadrado mais 1. Então, ó, vai ficar 2. 3 ao quadrado dá 9, mais 1. Então, nesse caso, vai ser 2 vezes 9, 18. 18 mais 1, 19. Onde apareceu o 19 aqui, ó? Aqui embaixo, ó. E o 19 aqui. Certo? Então, são duas formas diferentes de fazer a mesma coisa que vai dar o mesmo resultado. Só que uma eu aplico um número na função e o outro eu aplico uma função na outra para depois aplicar o número final. Certo? Então, essas são as duas diferenças que a gente tem. E por último, a gente tem, né, a classificação das funções, a ideia de uma função inversa. O que é a função inversa? Nós vimos lá nos conjuntos que se eu sair do conjunto A e flechar um elemento no conjunto B, se eu quiser a inversa, eu tenho que sair de B para chegar em A. Então é uma volta no diagrama. Então isso é possível se a função ela for bijetora. Ou seja, tem um caminho definido para todos os elementos. Caso contrário, a gente não pode assumir esse risco. E nesse caso, se por exemplo, do elemento 2, que está lá no conjunto A, por exemplo, vou fazer aqui em cima. Se eu tiver um elemento 2 aqui, ó, que está no conjunto A, e eu quero flechar ele com 4 no conjunto B através de uma relação, se eu pedir a inversa dela, vou fazer de outra cor aqui, ó, que é a volta aqui, ó, então tem que sair do 4 e chegar no 2. Caso contrário, isso não é possível ser feito. E aqui a gente sabe, ó, é só inverter os valores, ó. Como aqui eu tenho o 2 e o 4, aqui eu tenho o 4 e o 2. Então a função f é elevada a menos 1 ou f'. Vocês podem colocar f a menos 1 ou f', certo? É como se fosse uma aspa aqui, para definir que a função é inversa. E aí você tem que fazer os critérios, ó. O primeiro critério é que a função é simétrica. Ela tem um centro de simetria aqui no gráfico cartesiano. Caso contrário, você não teria como fazer isso. E é sempre com relação à origem. Certo? Essa distância aqui, ó, é igual a essa distância aqui. E aqui a gente tem as regrinhas, ó. Como é que eu vou fazer para achar uma função inversa? Então, o primeiro passo é substituir o y a menos 1 do y. Então, o primeiro passo eu vou fazer a troca de x por y para depois colocar o valor. Depois eu vou isolar o y menos 1 em função de x e depois verificar se os valores correspondem justamente ao domínio de f. Como é que vai ser isso? Vamos fazer aqui um exemplo agora. Então, nesse caso, determine a função inversa, ou a inversa da função objetora, y igual a 5x mais 2. Então, vamos fazer aqui por passo. Então, a gente tem o passo 1, vamos dizer assim, o
passo 1. O passo 1 nada mais é do que trocar. Você vai trocar o y por x, ó, e o x por y. E lembrando que aqui, como a gente vai fazer uma troca e a gente tem que depois achar o novo y, vamos ter que colocar esse y elevado a menos 1 ou y'. Então aqui vai ficar o seguinte, ó, vai ficar x igual a 5 vezes y elevado a menos 1 mais 2. O passo 2 é você isolar. Passo 2 é você isolar esse y, fazer outra cor aqui, ó, para você dar um destaque a ele. Esse y aqui, ó, eu tenho que isolar esse fulaninho aqui, ó. Quando eu isolar ele, eu vou conseguir fazer as operações. Então, no nosso segundo passo aqui, a gente vai ter que isolar ele. Então, para isolar ele, o que vai acontecer? Eu vou ter que colocar 5 y menos 1 isolado. Tem que ser igual a quanto? Ao x. Quando eu jogar o mais 2 para cá, vai ficar menos 2. Ó. Então agora eu posso isolar esse y elevado a menos 1. Então y elevado a menos 1, que é o passo 3. O passo 3 é você isolar o y. Então o y menos 1 vai ser igual a x menos 2 sobre 5. Certo? Então, possivelmente essa é uma forte candidata para ser uma função inversa dessa função aqui em cima. E agora como é que a gente testa que isso é verdade? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, ó, a gente vai ter que pegar um diagrama qualquer e vamos colocar alguns valores dentro dele. Vamos colocar os valores 1 e 2. Pode ser mais, mas aqui eu vou colocar só dois valores só para a gente ver se isso é verdade. Essa aqui é o conjunto A, certo? Vamos dizer que aqui é o conjunto A e aqui eu tenho o conjunto B. Só que por conjunto B eu vou ter que pegar o quê? Eu tenho que pegar os valores que estão aqui, ó, jogar nessa função para dar o resultado, porque daqui para cá é a função y, certo? Então se eu pegar o valor 1 na jogada, então vai ficar 5 vezes 1 dá 5, 5 com mais 2 dá 7. Então o 1 ele flechou o 7. Se eu jogar 2, ó, 2 vezes 5 dá 10, 10 mais 2 dá 12, ó. Então nesse caso aqui eu tenho um 12 aqui embaixo, o 2 ele vai flechar o 12, ó. Certo? Então só para dar uma ênfase aqui, ó. O 1 flecha o 7 e o 2 ele flecha o 12. Se a gente agora quer entender que essa função aqui ela é válida, que ela é verificável para as funções, então o que vai acontecer? Eu tenho que fazer agora a volta. A volta é o que? Eu tenho que agora aplicar 7 na função para ver se eu chego em 1. E depois aplicar 12 na função para ver se eu chego em 2. Se eu conseguir fazer isso, essa aqui está correta, essa aqui vai ser a função inversa dessa outra função aqui de cima. Então, vamos pegar o 7 e jogar na função. Vai ficar 7 no lugar do x, ó. 7, vamos fazer assim, 7 menos 2 sobre 5. 7 menos 2 dá 5. 5 por 5 dá 1. Então, na hora que eu jogar o 7 na função, ó, no lugar desse x aqui, ele me deu 1 como resultado. Ó, é o que eu quero. 7 para chegar em 1. Primeiro eu saí do 7 aqui em cima. Eu posso colocar aqui, ó, o y de 1, né? O y de 1 é 5 vezes 1 mais 2. 5 vezes 1 dá 5, com mais 2 dá 7. Ó. Então, nesse caso aqui, o 1 flechou o 7. Beleza, foi a primeira parte que a gente fez. Ó. Já na segunda parte, eu tinha que usar o 7 para ver se flechava o 1. Então, nesse caso, eu joguei o 7. Então, 7 menos 2 dá 5. 5 por 5 vai dar 1. Então, primeiro passo correto. Segundo passo, eu tenho que jogar agora o 12 para ver se eu chego no 2. E anteriormente a gente tinha, ó, que o y de 2 é igual a 5 vezes 2 mais 2. Ó. 5 vezes 2 dá 10, mais 2 dá 12. Ó. Porque a gente achou anteriormente, ó, 2 flechou o 12. E agora a gente tem que achar o contrário, ó, o 12 tem que flechar o 2. Então vai ficar, vou pegar o 12 e vou substituir no lugar desse y aqui, ó, desse x aqui. Então vai ficar 12 menos 2 sobre 5. 12 menos 2 dá 10. 10 dividido por 5, isso aqui vai me dar 2. Ó, que é o que eu quero. Ó. Isso foi de 12 para 2. Então, se isso for válido, a gente consegue achar que essa aqui é a função inversa.
certo? É fazer o caminho de volta para as minhas funções. Outro exemplo, determine a função inversa da função objetora também é essa aqui. Ó. Tem que achar esse valor para depois a gente fazer todo o protocolo. Só que agora é o seguinte, a gente vai ter que mexer agora com domínio. A gente tem que saber quais são os valores que a gente não pode colocar aqui dentro que seja inválido. Porque nessa função aqui, ó, como ela é linear, a gente não precisa condicionar ela, porque o domínio é os reais. Já que não, ó, se eu colocar o valor de 1 aqui embaixo, ó, vai ficar 1 menos 1 vai dar 0. Por exemplo, vai ficar aqui, ó, x mais 2. No caso, se eu colocasse o valor 1, né? Deixa eu colocar o valor 1 aqui. Vocês vão ver qual é a diferençazinha que a gente vai ter. Então, nesse caso aqui, ó, deixa eu jogar esse valor 1 aqui em cima e o valor 1 aqui embaixo, ó, 2 mais 1 dá 3. 1 menos 1 dá 0. Não tem como dividir nenhum número por 0. Então, isso aqui não é permitido fazer. Então, tem uma condição aqui que eu preciso fazer para que seja válido. Então, quando ela está sobre denominador, eu tenho que dizer que o denominador é diferente de 0. Então, 1 menos x tem que ser diferente de 0. Se eu jogar o x para lá, x tem que ser diferente de 1. Então, essa é a primeira condição. A primeira condição é que o valor que eu tenho que encontrar, não posso usar o valor 1, porque se eu jogar o valor 1, vai me dar 0. Então, não é possível colocar o valor 1 na função. Então, você poderia colocar que era os reais, ó, menos 1 para o domínio. Só que aí agora a gente já tem essa condição que a gente não pode colocar, quando a gente for testar os valores, não pode colocar o valor 1, porque se colocar o valor 1, vai zerar a minha função. Então, nesse caso, a gente não coloca o valor 1. Agora a gente vai fazer o procedimento. Ó. A gente vai primeiro passo. Troca f de x por y. Y vai ser igual a x mais 2 sobre 1 menos x. E agora a gente vai trocar. Ó. X é igual a y mais 2 sobre 1 menos y. Vou fazer a multiplicação cruzada. Ó. Isso por esse, isso por esse. Como não aparece nada aqui embaixo é 1. Então aqui vai ficar o seguinte, ó. Lembrando que aqui a gente vai ter o y menos 1, y menos 1 e y menos 1. Aí vai acontecer o seguinte, ó. Uma vezes isso aqui tudo, vai ficar y a menos 1 mais 2. Tem que ser igual a quem? A x que multiplica quem? Esse valor aqui de baixo, ó. 1 menos y elevado a menos 1. Então, y a menos 1 mais 2 tem que ser igual a x vezes 1 dá x, mais por menos dá menos, vai ficar x, y elevado a menos 1. E agora eu vou ter que isolar isso. Como é que a gente isola isso? A gente vai ter que colocar todos os valores que tiverem y elevado a menos 1 no primeiro membro. Então vai ficar y elevado a menos 1 aqui, ó. Como aqui está mais xy elevado a menos 1, ó, tem que jogar esse valor todinho do outro lado. Então vai ficar mais x, y elevado a menos 1. Isso tem que ser igual a quem? A quem sobrou aqui, ó, que é o x. E quem sobrou aqui do outro lado, que vai ter que passar para o outro lado, porque não tem letra aqui, vai ser o menos 2. Quando está mais 2, quando pular, menos 2. Aí agora a gente tem que colocar o y em evidência. Ó. Y em evidência, a menos 1. Então vai ficar, como aqui não tem nada, aparece que é 1. Então vai ficar 1 aqui, mais o x aqui, ó. Isso tem que ser igual a x menos 2. E agora para isolar, ó, o y menos 1 que a gente quer, nada mais é do que o x menos 2 sobre o 1 mais x. Ó. A gente achou uma possível candidata para a função inversa da minha função. Só que aqui novamente, ó, ela tem um denominador. Ó. Então, quando tem no denominador, a gente tem que achar que seja diferente de 0. Então, nesse caso, ó, 1 mais x tem que ser diferente de 0. Nesse caso, x tem que ser diferente de menos 1. Porque menos 1 com mais 1 vai dar 0 aqui. Ó. Então, nesse caso aqui, eu tenho outra condição de domínio aqui. Eu não posso usar nem o 1 e nem o menos 1 como teste. E agora a gente vai ter que testar. Vamos testar agora para dois números. Ó. Vamos dar algum estratégico para a gente conseguir fazer uma divisão que não seja quebrada. Então, nesse caso aqui, ó, vamos pegar os valores. Vamos chamar aqui de B.
E aí tem o seguinte, ó, vamos pegar os valores aqui que possam dar certo. Vamos pegar o zero. Vamos pegar o zero e vamos pegar o 2 aqui. Deixa eu ver. Vamos pegar o 0, o 2. Isso a gente não pode pegar o 1, né? O 1 a gente pode pular o 1. Deixa eu ver se eu coloco aqui o 4. 4 mais 2. Tá o 4 aqui. Vamos pegar 3 valores. Se eu jogar 0 na função, isso vai me dar o quê? 0 mais 2 dá 2. 1 menos 0 dá 1. 2 dividido por 1 dá 2. Então aqui, ó, o 0 ele flecha com o 2. Depois, se eu jogar o 2 na função, ó, 2 mais 2 dá 4. Dividido por 1 menos 2 dá menos 1. Então aqui vai dar menos 4. E o 4 aqui por final, ó. 4 mais 2 dá 6. 1 menos 4 dá menos 3. Ó. Mais por menos dá menos. Aqui vai dar menos 4, como eu tinha dado ali. Aqui vai dar 6 por 3 dá 2. Ó. Então aqui vai me dar menos 2. Pronto. Esses aqui são os 3 valores que eu peguei. Joguei na minha função f, que é essa daqui de cima. Ó. E obtive 2 menos 4 e 2. Agora o inverso. Para fazer o inverso, eu tenho que pegar a minha função inversa que eu achei, a possível candidata. E agora eu vou jogar o 2, para saber se ele vai me dar o 0. Se eu jogar o menos 4 e me der o 2, e jogar o menos 2 e me der o 4, com certeza eu consegui fazer a minha função ser a função inversa. Caso algum dos valores não der o valor premeditado aí, alguma coisa está errada. Então vamos testar primeiro. Se eu colocar o 0, então vamos pegar aqui essa função aqui e jogar aqui na frente. Então vai ficar 0, aliás, 2, né? Tem que pegar o 2, que é o inverso agora. O 0 eu peguei para ir na ida. Na volta agora eu tenho que pegar o valor que ele deu. No caso, eu tenho que pegar o 2, ó, para ver se eu chego no 0. Então vai ficar o quê? Vai ficar 2 menos 2 sobre 1 mais 2. Ó. 2 menos 2 dá 0 sobre 2 mais 1 dá 3. Ó. Esse aqui é possível. O que não pode é 3 dividido por 0. Isso aqui não pode fazer, mas aqui pode. Ó. Qualquer valor, qualquer 0 aqui dividido por qualquer coisa, é sempre 0. Então eu consegui achar o primeiro. Ó. O 2 que eu substituí na fórmula me deu o valor 0 como resultado. Beleza. Depois eu vou pegar a mesma função e no lugar agora eu vou colocar o menos 4. Para ver se isso vai me dar o 2. Então ó, vai ficar menos 4 menos 2 sobre 1 mais, né? Mais menos 4. Então, menos 4 aqui. Aí vamos lá. Sinais iguais, ó. Repete o sinal e soma. Então vai ficar menos 4 com mais 2 dá 6. Ó. Mais por menos dá menos. Então 1 com menos 4 dá menos 3. Ó. Menos por menos dá mais, não precisa colocar o sinal de mais. 6 dividido por 3 dá 2. Ó. Então de menos 4 cheguei no 2. Ó. Beleza, até agora tá tudo ok. Agora o último teste. Eu tenho que jogar menos 2 para me dar o valor de 4. Então, peguei e joguei isso aqui. Esse aqui também joguei. E foi menos 4 na função. Ó. E agora vamos fazer o último cálculozinho aqui. Ó. Vou fazer aqui em cima. Que eu tenho que jogar agora o menos 2. Ó. Então vai ficar menos 2 com menos 2 sobre 1 mais menos 2. Então, nesse caso, nas iguais repetição e soma. Então, menos 4 sobre mais por menos dá menos. Então vai ficar 1 menos 2 vai dar menos 1. Então menos 1 aqui embaixo. Menos por menos dá mais. 4 dividido por 1 dá 4. Ó. Então na hora que eu joguei o menos 2, ele me deu 4. Ó. Era o que eu queria. O menos 2 chegou em 4. Então nesse caso, essa aqui é a função inversa. Certo? Então basicamente essa é a ideia de função inversa aí. Você tem o conceito e tem as aprimorações. Recomendo que vocês refaçam esse exercício, né? Para ficar
mais fixado na cabeça de vocês. E aqui por último, para encerrar, a gente tem a ideia do domínio de uma função. Então o que acontece? Aqui eu estou apenas selecionando quem são os valores que não podem comparecer na minha função. Quais são os valores que eu não posso usar na minha função? Então o primeiro caso é quando o domínio da função é um polinômio, ou seja, ela é uma função normal. E sempre que acontece isso, o domínio é R, ou seja, é qualquer valor que ela assume. Então qualquer valor que eu botar uma dízima, colocar qualquer valor, ela vai me dar um resultado. Então por isso que eu digo aqui, ó, toda vez que tiver uma função linear aqui, linear que eu falo é o seguinte, é uma função que tem os expoentes, seja 2, 1, 0, ou 0, 1, alguma coisa assim, de cara, se ela for assim, ela não tiver subtração, não tiver dentro de raiz, a coisa, aí você coloca que o domínio é os reais, de cara. Se a função ela está sobre denominador, e a gente sabe que todo denominador não pode assumir o valor zero, então tem que ser diferente de zero. Então, esse denominador aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 tem que ser diferente de zero. Mas como é que eu faço para resolver isso? Não tem que usar a equação do segundo grau. Então, o primeiro passo é calcular o delta aqui, ó. Vamos saber quais são os valores que não podem estar na minha função. Então, vai ficar menos 5 ao quadrado. Por quê? Aí você colocar delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, 5 ao quadrado, que é o valor de b, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 6. Então, meu delta aqui vai ser igual, base negativa expoente para resultado positivo, 5 ao quadrado vai dar 25, menos 4 vezes 1 dá 4, vezes 6 já dá 24. Então, meu delta aqui, finalmente, vai ser 25 menos 24, vai dar 1. Para achar meu x agora, o x tem que ser o quê? Diferente de quem? De menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o valor de a. Então, nesse caso, ó, o meu x tem que ser diferente de quem? Menos b, ó. Então, menos por menos dá mais, então vai ficar 5. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 1, de 1, sobre 2 vezes a, que é 2. Então, o x uma linha tem que ser diferente de quem? 5 com mais 1 dá 6, por 2 dá 3, ó. E o x duas linhas, eu vou ter 5 menos 1 dá 4, 4 por 2 dá 2, ó. Então, o x duas linhas tem que ser diferente de 2. Então, nesse caso aqui, eu achei os dois valores que não podem estar na minha função, ó, que é o 3 e o 2. Por quê? Porque eles vão dar 0. Então, você vai ter que colocar o seguinte, ó. A solução aqui, ó, o domínio da função f é igual. Aí você tem que colocar a notação do intervalo. X pertence aos reais, tal que meu x seja diferente de 2 e meu x diferente de 3. Certo? Então você vai ter que colocar esse resultado assim. Vocês vão ter que colocar a descrição do domínio, dado a solução que você encontrou, e vai ter que colocar quais são os valores que não podem estar na minha função. Lembrando que esse caso aqui é quando ela está sobre denominador. Certo? Se a função tivesse sobre uma raiz, tem uma raiz aí, ó. E lembre-se, qualquer raiz, nesse caso aqui, ó, que seja quadrada, que é que aparece o índice 2, a gente tem o quê? Que toda raiz quadrada tem que ser um número o quê? Um número modular. Então a raiz quadrada de x, ó, é a mesma coisa que o módulo de x. Que nesse caso o x pode ser maior ou igual que zero, porque a função pode dar um valor zero e pode dar um valor que seja maior que zero, um valor positivo, mas não pode dar um valor negativo. Então sempre vai ser maior ou igual que zero. Então nesse caso aqui, ó, tudo que está dentro aqui da raiz, ó, tem que ser maior ou igual que zero. Certo? Então essa aqui é a condição base para a gente resolver. Como a gente já resolveu a mesma função anteriormente, a gente já sabe quais são os valores que vai me dar zero. Então que vai ser os valores o quê? Vai ser o valor 2 e 3. Ó. Então nesse caso aqui, como eu estou condicionando, tem uma inequação aqui, ó, isso aqui é chamado de inequação. Eu vou ter que fazer uma reta. Vou ter que colocar os valores que eu achei aqui, ó. Achei o valor 2 e 3. Ó. Então vou colocar o 2 aqui, ó. E o 3 aqui. E aí a gente vai fazer o estudo do sinal. O que é o estudo do sinal? É saber o seguinte. Se aqui a condição é que
dentro das raízes aqui, ó, fica um valor negativo e fora fica um valor positivo, porque isso por conta da definição. Sempre é assim. Se o valor que está aqui na frente desse x ao quadrado aqui, ó, neste caso, for positivo, aqui dentro fica negativo e aqui vai ficar positivo. Mas a condição aqui, ó, ela está dizendo que tem que ser o quê? Maior ou igual que zero. Então, se é maior ou igual que zero, é tudo que é positivo. Então, pode ficar para cá, ó, e vai ficar para cá. Então, nesse caso, o domínio da função f vai ser igual a quem? X pertence aos reais, tal que meu x seja menor ou igual a 2, ó, estou decrescendo, ou meu x tem que ser maior ou igual que 3, ó, porque agora eu estou crescendo para a direita. Ó. Eu decresço para a esquerda e cresço para a direita. Como tem esse buraco aqui, ó, esse buraco aqui é um ou. Se o buraco fosse interessante, aí você teria que colocar maior que uma coisa e menor que outra. Seria um intervalo limitado. Como aqui a gente não tem intervalo limitado, a gente coloca uma coisa ou outra. Já aqui, ó, a gente tem o terceiro caso, que é quando ela é uma raiz e está no denominador. Aí a gente sabe que pela definição que a gente viu anteriormente, essa aqui, ó, a gente não pode assumir o valor zero. Então, nesse caso aqui, o que era maior ou igual que zero, ó, fica apenas sendo o quê? Maior que zero. Então, a gente pode usar o mesmo sistema para calcular isso aí. Como é que seria? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Só que agora é o seguinte, a gente vai ter que colocar o quê? O maior e o menor, que vai dar no mesmo. Então, nesse caso aqui, o domínio da função f, ó, já aproveitando o resultado da outra questão. Claro que aqui pode mudar, certo? Aqui pode ser qualquer função. Eu coloquei a mesma função só para vocês verem a diferença. Então, nesse caso aqui, o domínio da função f vai ser x pertence aos reais, tal que meu x seja menor do que 2, ou o x maior que 3. Ó. A única diferençazinha para cá é porque eu tirei o igual. Ó. Porque quando a gente está sobre o denominador, a gente não assume o valor de igual. Apenas o valor que seja maior ou menor. Certo? Então, o último caso aqui que eu acho que não apareceu, mas eu posso fazer uma observação, é quando o índice da raiz, ó, vou colocar aí, exemplo, ele é parecido com esse. É quando, por exemplo, eu tenho a raiz cúbica de x. Ó. Nós sabemos que, pela regra geral, o que acontece? Quando o índice ele for par, ele não pode assumir valores negativos. Já quando o índice for ímpar, ele pode assumir qualquer valor aqui dentro. Ó. Por exemplo, se a gente colocar raiz quadrada de 4, isso aqui é igual a 2. Ó. Porém, se eu colocar raiz quadrada de menos 4, vou fazer aqui menos 4. Aqui não é possível, por quê? Porque o índice é par. O índice par não pode assumir valores negativos. Ó. Então aqui não existe a raiz. Já se eu pegar ó, raiz cúbica de 8, a gente vai ver que isso aqui é 2. Ó. Porque 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Agora se eu pegar a raiz cúbica de menos 8, o menos 8 ele pode ser decomposto da seguinte maneira. Ó. Pode ser o menos 2 elevado a 3. Ó. Aí aqui eu posso cortar um índice com expoente e matar a raiz. Ó. Então nesse caso aqui vai ficar o menos 2. Ó. Vai ter o menos 2 aqui e aqui o 2. Ó. Então quando ele tem um expoente ímpar, ele vai assumir qualquer valor. Então o domínio agora da função agora é os reais. Ou seja, qualquer valor pode assumir. Certo, gente? Então aqui a gente finaliza a nossa aula de revisão do conteúdo dessa semana. Então, mais informações, consulte o professor ou então refaçam a lista de exercício.